mais de um ano aí. Foi. E eu acabei de ver aqui, ó, nesse você tava numa crescida que você participou quase de uns três seguidos aqui, nessa época. Olha aí. Era uma época que você estava de férias, ou tava afim de gravar, ou tava com tempo que você participou. Fevereiro, fevereiro tava em férias. Pronto, então foi isso mesmo. Era o mês das férias de João Leão. E eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa. E, olha, eu vou lhe dizer, Michelle Pfeiffer aprovada. Novamente, né? Continua, gata. Continua. A eterna mulher gato. Vamos lá então, amigos. Então, vou deixar aí o recadinho, né, da nossa da pod pesquisa que já começou. Façam lá, tem um link na você entrar no site do Nerd Debate. Logo acima do post tem um super banner aí da pod pesquisa que vai ficar até o dia 15 de agosto. Então fiquem com o spot e vamos ao programa. Atenção, ouvinte de podcast. Temos um recado muito importante para você. A ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1º de julho e 15 de agosto de 2018 a 4ª edição da Pod Pesquisa. Na edição deste ano, além de atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, a Pod Pesquisa vai levantar também o perfil dos produtores de podcast e dos ouvintes de rádio que ainda não conhecem podcast. Não se esqueça que o sucesso da pesquisa depende da participação do maior número possível de pessoas. Então, espalhe a notícia para todo mundo que você conhece e siga também o @podpesquisa2018 no Twitter. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Bem, amigos, Homem-Formiga e a Vespa, eu acho que teve uma pequena confusão na cabeça dos fãs, que eu vi algumas pessoas comentando que eu esperava que que tivesse uma maior participação de Guerra Infinita interagindo direto com o filme, ou que o filme se passasse depois do acontecimento de Guerra Infinita, tal. Mas assim, já tinham anunciado que esse filme iria se passar antes de Guerra Infinita. Beleza? Isso aí já tinha sido anunciado por eles. No trailer mesmo você já vê ali que não tem impacto nenhum de Guerra Infinita. E a gente já Sim. sabia que tanto o Homem-Formiga quanto a Capitã Marvel, que vai ser nos anos 90, assim, não vai ter pra você ficar no hype. E o mínimo que eles disseram que ia ter é alguma coisinha, algum spotzinho, uma cena pós-créditos que tivesse ligação. Beleza. Aí o filme vem, o filme passa e o pessoal tá reclamando. Por quê? Alguém me explica o porquê? Por quê? Vocês acharam realmente que precisava ter alguma interação maior com Guerra Infinita? Ou vocês estão satisfeitos com essa estratégia de marketing de deixar o pessoal no hype, na vontade? Bem, o que acontece, Luiz, é que as pessoas ficaram mal acostumadas, né? Viram o que foi o Guerra Infinita e aí até hoje estão com hype lá nas alturas. E nem todo mundo tem acesso a essas informações, né? Como foto de bastidores, das sinopses que são liberadas antes. Então, assim, nem todo mundo busca esse tipo de informação que você acabou de citar, né? Que já tinha as informações que o Homem-Formiga não teria tanta ligação assim com Guerra Infinita, que ia ser uma história um pouquinho mais desconexa, entendeu? Um pouquinho mais afastado do que estava acontecendo em Guerra Infinita e talvez, né, uma cena pós-crédito, que foi o caso, mas eu acredito que não, né? Eu acho que realmente o hype estava nas alturas e é normal que depois do Guerra Infinita, o primeiro filme da Marvel, né, pós-Guerra Infinita, ia ter essas comparações ou, sei lá, alguma decepção por parte de algumas pessoas, mas eu acho inválido, eu acho que não tem nada a ver, não. Assim, a minha humilde opinião é que o público tá chato pra caramba, tá? E isso somos nós mesmos. Nós estamos ficando muito chatos. Vamos lá.
essa ideia de ir pro cinema somente se divertir, porque é um filmezinho de super-herói, que é um filme que você vai passar 2 horas da sua vida ali, se divertindo e não vai mudar nada. Vai ser legalzinho, bem feito, tal, divertido, engraçado, vai ter um pouquinho de ação. De repente, por algum motivo, exemplo, até o Guerra Infinita mesmo, tem gente que se emocionou lá com o final do filme. E assim, como o público tá ficando muito chato, tá querendo que tudo tenha conexão. Agora vamos lá. Esse público tá ficando muito chato, até por influência de canais, tá? Tem um canal de um pessoal, um amigo nosso aí, lá de São Paulo mesmo, que influencia muito isso, até porque eles criaram. Eles aproveitaram a vibe aí de ser nerd, é ser legal. Então, eles souberam aproveitar, massa, bacana. E o pessoal é chato, é crítico. Então, o público está copiando esses ícones chatos e críticos. E outra, se vocês notarem, o YouTube, a quantidade de especialistas em cinema que tem agora é uma coisa absurda. E eu vou fazer até uma comparação com futebol. Tem aquela música, né, que no Brasil são tantos milhões de treinadores, agora no Brasil não são tantos milhões de treinadores, são tantos milhões de especialistas em cinema. Então, esses especialistas ficam querendo muita coisa, quando na verdade a ideia do filme não é essa, tá? Eu acho que é justamente algo por aí. As pessoas não pegaram muito essa questão da ideia do filme, certo? De justamente ser um alívio ali depois daquele desastre todo, né? E aquela questão, a gente foi assistir, foi eu, o João, uma amiga da gente, Clara, que já gravou aqui. E ela, no final de Guerra Infinita, eu tinha ido assistir com ela, eu fui assistir de novo, né? E ela não tinha assistido. Ela ficou super arrasada no final. Muito, muito deprê. Aí no final desse filme, aquele negócio família feliz, todo mundo junto e tal, ela virou pra gente e disse: ainda bem que o final desse filme não tem nada daquele miserável do Thanos. Aí, dito e feito, na outra cena aconteceu a desgraça. Eu ri, viu? Eu ri muito. Não, e foi interessante, aí se me permitir o comentário, Luiz, foi interessante que quando o áudio do microfone vai embora, você e Maria Clara estavam esperando, não estavam entendendo, e eu só estalando o dedo do lado de vocês e rindo. Eu não saquei na hora, por incrível que pareça, assim, eu não tava esperando pra ter conexão com Guerra Infinita naquele momento, entendeu? Eu esperava que fosse ser depois. Aí foi muito... E você já tinha sacado logo, né? Uhum. A questão do mau contato do microfone. Aí, Marcelo, você tem algo a acrescentar sobre essa questão? Olha, eu acho que o que falou aí de questão de costume é muito isso, assim, porque o público que não está acompanhando notícias, essas coisas todas, eles realmente meio que se acostumaram nos últimos anos com os personagens interagindo, os filmes se integrando de alguma forma, né? Então, se alguém reclamou, achou que tinha que ter mais, deve ter sido muito por isso. Quer dizer, pô, a gente acabou de ter um filme que foi um blockbuster gigantesco, passou 2 bilhões, não sei o que e tal, e aí vem um outro filme logo depois, e ele não tem essa conexão toda, a pessoa pode achar estranho, mas eu acho que isso pra mim, é verdade, é o ponto bom do filme, assim, ajuda muito o filme a não ficar preso a uma estrutura, né? E a conexão da cena pós-crédito mesmo, eu achava nem que ia ser daquele jeito, eu achava que, sei lá, ele ia fazer um pulo num quântico e ia pro futuro, e aí no futuro ia ver que tinha as coisas mudadas, sabe? Não ia ter essa coisa de a gente ver o pessoal desaparecer e tal. Uhum. Eu vou só dar uma pincelada aqui rápida nisso antes da gente ir diretamente no filme. Quais foram os grandes filmes que encerraram as fases da Marvel e os impactos nos filmes posteriores? Vamos lá. Vingadores 1. Beleza, ele encerrou a fase 1. E os outros filmes que vieram depois foram Homem de Ferro 3, Thor 1, o Thor 2, Capitão América, o Soldado Invernal, Guardião da Galáxia. Aí vem Era de Ultron e o Homem-Formiga que encerrou a fase 2. Então a gente tem um impacto dos Vingadores 1 nesses filmes, sempre aquela questão, a invasão de Nova York, os resquícios que ficaram
das armas dos alienígenas que ficaram por aqui, que alguém aproveitou, novos vilões que surgiram a partir disso, beleza, certo? Só que aí coloca na cabeça, Vingadores 1, aí vem Era de Ultron, Homem-Formiga que encerrou a fase 2, só que ele encerrou a fase 2 com aquele, né, encerrou com um filme de humor, e logo em seguida vem Guerra Civil, que abre a fase 3. Então aí a gente vê o impacto de Homem-Formiga, que não é nenhum para a próxima fase, e Era de Ultron, que tem a questão de Sokovia. Guerra Civil, trato de Sokovia, aquele negócio, os heróis que podem atuar, que não podem, beleza. Aí vem Doutor Estranho, não tem impacto nenhum de que vem de Guerra Civil. Guardião da Galáxia 2, muito menos. Homem-Aranha Homecoming, tem ali alguma coisa do Homem de Ferro ressentido e o Homem-Aranha ter assinado o acordo, né, dele atuar junto do governo e tal. Thor Ragnarok, nada. Pantera Negra, nada de Sokovia também, só a morte do pai dele mediante de guerra civil, né? Essa questão. Aí vem agora o Homem-Formiga e a Vespa. Em Guerra Infinita, Homem-Formiga e a Vespa. Então a gente vê que o impacto de Guerra Infinita foi um nível muito alto, né? Foi algo que até eu comentei aqui, acho que Felipe Greco, não lembro se ele participou do Nerd Debate de Guerra Infinita, quando a gente gravou, né? Que o debate Não. que a gente fez depois foi o Luiz, seguinte. só um adendo aí. Nesse filme do Homem-Formiga, tem um impacto ainda de Sokovia, tá? Que o Scott Lang tá de tornozeleira em casa, tá? Exatamente. Por conta do negócio lá, da batalha, da briguinha Do lá ocorrido lá na Alemanha, né? Exatamente. Só que aí o debate que a gente teve na Guerra Infinita foi o seguinte, no Nerd Debate, né? Qual vai ser a postura da Marvel pós Guerra Infinita? O que eu tinha apostado foi justamente o que aconteceu. Um decreto de cima para baixo lá dentro na Marvel Studios dizendo o seguinte, ó, nenhuma das séries vão se passar depois do acontecido em Guerra Infinita, nada vai tocar nesse assunto, certo? E os filmes, a gente já viu aí que os dois, que é Capitã Marvel e Homem-Formiga, não vão ter a sua história principal conectada com ele. Por quê? É um apocalipse acontecendo. Não, quer queira, quer não, é um apocalipse. É muita gente sumindo, ninguém sabe por quê. Imagina aí, tem 3 pessoas numa sala, 2 somem, a última que fica não sabe se ela vai ser a próxima a sumir. Entendeu? Fica uma situação muito desesperadora e não tem como você fazer um filme, se não for um filme para resolver essa situação. Não tem como você fazer uma série se não for uma série para tentar resolver, porque não tem como ter um arco próprio. Por exemplo, Luke Cage, você vai botar Luke Cage dentro de uma enrascada dessa, o que é que ele vai fazer para resolver a situação? Ele pode salvar a galera, beleza, mas você vai fazer uma série de 3 episódios de Luke Cage salvando o povo na cidade? Não tem como ter um arco individual de desenvolvimento próprio de um personagem com um dano tão grande que aconteceu no universo. Aí aconteceu justamente o que eu previ naquele Nerd Debate. Nada vai mexer nisso a não ser alguma cena pós-crédito nos filmes. Dito e feito, aconteceu. Então, e como o João disse, o impacto que a gente tem aí é algo que vem de outro filme, que é Guerra Civil. Que o Homem-Formiga foi lá, sem falar, a gente percebeu, né, que ele não falou nem com o Hank Pym, nem com a Hope Van Dyne, não avisou a ninguém, pegou a roupa, foi lá ajudar como é que ele chama? É o Caps? Ajudar o Cap, ajudar o Cap. O amigo dele, o Cap. E por causa disso expôs a questão, olha, o Homem-Formiga está de volta. Só que aí ninguém sabia se era o Scott Lang, que ninguém sabe quem é Scott Lang, né? Ou se era o próprio Hank Pym, né? Que estava lá nos anos, na época da Segunda Guerra, lá, muito tempo atrás, atuando ali e junto da SHIELD posteriormente. Guerra Fria. Guerra Fria, exatamente. Não foi na Segunda Guerra, não. Foi na Guerra Fria, que foi no surgimento da SHIELD, né? Que ele tava lá na fundação e tal, e atuando com a Janet. Então aí a galera foi atrás do Hank Pym, né? Começaram a perseguir ele, porque não tem como saber quem era. E como o Scott foi pego, né? Ele teve que dizer que não, que tipo, a roupa não veio dele,
tal, ele não roubou, etc. E aí vem essa questão, né? De que o impacto vem de algo menor, que o impacto de Guerra Civil tem um impacto nos heróis, e o impacto agora de Guerra Infinita é no universo, então não tem como tocar nesse assunto agora, ele é um assunto muito sensível, que a estratégia de marketing deles é essa, não vamos explorar isso agora, só explora isso no próximo Vingadores, no ano que vem, e vamos dar um gostinho pra eles aí, com uma cena pós-créditos perturbadora, né, pra quem estiver assistindo aí. Vamos lá. O que é que vocês acharam do filme? Eu adianto logo que até a metade, ali, com aquela questão, a fantasma vai explicar, contar toda a história dela, o que aconteceu e tal. Até ali, quando eles são pegos, né, que eles são amarrados lá, que apareceu o... É porque eu não peguei o nome dele... É o Foster, né? O Bill Foster. Até aparecer aquilo ali, pra mim tava bem lento o filme, eu não tava muito na empolgação, mas dali pra frente eu comecei a me divertir mais e achar o filme melhor. O que é que vocês acharam dessa questão? Bora lá. O primeiro terço do filme é realmente lento, é chatinho, tá? Não empolga, não convence, não nada. A história da fantasma lá é bacana, eu só achei ela mal explorada, ela poderia ter sido explorada um pouquinho mais, até porque aquele poder dela da intangibilidade é muito bacana. E o desfecho do filme é bacana, tá? É legal. É como eu disse, é um filme pra divertir. É pra você ir, divertir e pronto. E não vai esperar que, oh meu Deus, vai trazer um questionamento filosófico, espiritual, social, ético, que vai fazer você sair questionando as coisas que acontecem no mundo hoje. Mas o filme, no geral, é bacana, tá? E assim, uma coisa que eu achei muito legal foram os efeitos especiais do crescimento e decrescimento das coisas. A velocidade com que eles estão fazendo isso tá muito bacana. Se você assistiu o Homem-Formiga 1 e comparar a esse Homem-Formiga e Vespa, você vai ver que a forma com que as coisas crescem e diminuem tá muito orgânico, tá muito bonito. Com relação ao filme, vamos lá. Eu não vou descarregar minha munição toda agora, não. Só um pouquinho. Concordo com o que o João falou no começo, né? Que o filme começa realmente lento, demora, né, para engatar a marcha. Mas, na minha opinião, ele começou de um jeito que, diferente do primeiro filme, ele começou de um jeito um pouquinho mais direto, sabe? Um pouquinho mais dinâmico. Até pode parecer meio controverso, né? Porque eu falei que o filme é um pouco lento, mas eu senti um pouco mais fluido, até por ser o segundo filme. O ator, o Paul Rudd, né? Vê se eu falei certo aí. Foi mal. Paul Rudd mesmo. Paul Rudd, tá. Fica feio, corta essa parte aí. O Paul Rudd, né? Eu achei que o Paul Rudd, ele estava realmente mais à vontade no papel. Não sei se vocês perceberam. E ele tem um carisma que é uma coisa impressionante, entendeu? Ele é muito carismático, então ele leva o filme numa boa. Mas a surpresa mesmo ficou com a Vespa, né? Porque eu adorei as cenas dela de ação, sabe? Estavam até melhores nesse filme do que do Homem-Formiga. Ela rouba todas as cenas, a coreografia das lutas, a maneira realmente como as coisas diminuem e aumentam é muito bem fluida, sabe? Eu agora não lembro de cabeça o nome do diretor. Depois você pode até puxar isso aí, Luiz. Mas eu achei bem competente, sabe? Algumas partes, assim, da ação, bem fluida. Aquela perseguição do carro eu achei sensacional, né? O carro diminuindo, o carro aumentando. Então, assim, a Vespa realmente tá roubando a cena. Eu acho que esse filme dela perfeitamente, assim, as cenas que ela aparece, eu acho que ela tá roubando as cenas. Só que quando vai chegando no meio do filme, e aí chega no terceiro ato,
é aí que tá. Pra mim, ele não melhora muito, sabe? Ele não melhora muito, ele continua meio morno, sabe? Ele tem um clima, assim, de filler, sabe? Ele tem um clima de filme filler. As piadas também não encaixaram muito, sabe? Eu demorei realmente pra dar uma risada, de fato. Se eu não me engano, a parte que eu realmente ri, e sem ser forçado, foi um riso mesmo natural meu no cinema, né? Foi a parte do... que ele vai chamando as formigas e... Muito engraçado essa parte. E vem o pássaro e come as formigas. Uhum. E aí ele chama uma segunda vez, e aí vem o pássaro e come de novo. E aí ele chama uma terceira vez, e eu achei aquilo sensacional. E aí ele bota até o nome da formiga de Antônio Bandeiras, que é a formiga que meio que sobrevive ali o iniciozinho, mas depois tem o mesmo destino cruel que as outras. Cara, aquela parte eu ri pra caramba, não tava esperando, realmente. Porque pelo andar do filme, as piadas elas estavam vindo muito assim, sei lá, meio jogado, uns trocadilhozinho meio bobo. Mas sei lá, essa parte aí realmente, sei lá, me pegou de surpresa. Eu não tava esperando. E deixa eu lhe falar uma coisa, Felipe. Se você se preservou de ficar vendo... Porque a Marvel sabe que tem a mania de ficar lançando spotzinho com piada e tal. Eu só vi o primeiro trailer... E é isso, não vi mais nada que lançou depois, muito menos esses spots. Mas tem gente que vê tudo, né? Então, se você viu algumas coisas que eles lançaram, pequenos vídeos com pequenas piadas, você perdeu o ineditismo. Você chega no filme e não tem mais a mesma graça, entendeu? Que como essa questão aí do Antônio Bandeiras. Só complementando o que Denison falou, essa história das piadas, realmente... Denison você não, vê Felipe. Felipe, perdão. O filme é aquele filme de humor norte-americano, bem pastelão mesmo, com aquelas piadinhas prontas, leves. E assim, uma coisa que eu achei até desnecessário, quem gostou, beleza, mas eu não gostei, foi aquele amigo dele, o latino, que vai contar a história e fica falando, não, porque um cara disse isso, aquilo, outro, e fica dublando as pessoas, né? No primeiro filme eu achei muito bacana. Nesse eu achei uma porcaria. Tá? A história dele contando lá como é que começou a empresa, sei lá, como se foi empresa mesmo. Eu lembro que era na hora que aquele bandidão vai fazer... Luiz? Isso, o Luiz. Tu assistiu o primeiro? Assisti. É o que eu tô dizendo. No primeiro eu achei muito bacana. Nesse eu não gostei. Entendeu? É como se fosse uma cena forçada pra repetir a mesma piada do primeiro. Exatamente. Não, e só pra terminar, gente, rapidinho, falando da Michelle Pfeiffer, pô, ela poderia ter mais tempo de tela, porque ela realmente estava maravilhosa no filme. Sim. Vamos combinar que ela tinha uns 5 quilos de maquiagem, mas que ela continua gata, continua. Mas é isso aí. E o rejuvenescimento capricharam muito nesse filme, viu? Ficou muito bom, cara. Tanto dela quanto de Michael Douglas e o Lawrence Fishburne também, né? Sim. Mas aí então, eu li que o Lawrence Fishburne não é rejuvenescimento, é o filho dele que faz. É o quê? Que isso? É o Sério, quê, velho? homem? Eu li que foi o filho dele que fez a cena e ele é muito parecido com o pai na época, né? Quando o pai era novo. Então, não. Luiz, bota aí aquele esquilinho, sabe? Olhando aquela musiquinha. Tá, tá, tá. Não é possível, cara. Não tem condição. É sério isso? Porra. Eu li aí num desses sites nerds aí falando isso, né? Easter eggs e tudo. Se for verdade, eu acho muito legal, porque você já utiliza, você não gasta com CGI, e sai bem, né? Isso é legal. Porque quando eu vi, eu também achei que tinha sido, pelo menos na época, né, no momento, eu achei também que tinha sido rejuvenescimento, que eu fiquei de cara, porque o dele até ficou melhor que o Michael Douglas, porque ele tem mais movimento, né? Incrível. Que ele fala e tal, do Michael Douglas não fala, ele só basicamente olha pra menina e abraça ela. Deixa eu procurar esse aqui, que agora realmente ele é muito parecido. Eu tô vendo aqui, o nome dele é Langston Fishburne. E é ele mesmo. Cacete! Foi ele mesmo que fez. Eles devem ter botado, acho que só um CGI pra ele ficar mais parecido com o pai, no caso, né? É, capaz. Que, por exemplo, ele não tem os dentes separados que o pai tem.
Mas eu tava olhando bem na cena e realmente tava muito bem feito. Cacete, Tava bicho. muito bem feito. Quando geralmente essas cenas, o personagem se move, você percebe alguma coisinha, sabe? Eu olhei muito atentamente. Foi o caso do Tony Stark, né? Quando botaram ele mais jovem, tava também muito perfeito, mas quando ele se movia, você sentia alguma coisa na textura, né? Digital. Esse aí eu não vi nada. Ó, e saiu uma notícia hoje dizendo que no Capitão Marvel o Samuel Jackson, como Nick Fury, vai estar o filme todo rejuvenescido. Então aí a prova de fogo da Marvel vai ser agora. Vamos ver. Caramba, Marcelo, mas eu tô aqui sem acreditar e cacete. Pois é. Só para falar do filme, né, que você falou que o filme começa meio lento, acho que uma das coisas que me incomoda nesse filme é que ele tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, o primeiro ato dele tem que apresentar todos os personagens, todas as tramas que vai ter no filme, e eu acho que isso deixa o filme um pouco travado, né, um pouco lento, assim. E quando ele chega no terceiro ato, lá na parte do clímax, aí pra mim complica, porque fica assim, toda hora essas reviravoltas de hora é um vilão, hora é outra pessoa, e os plots começam a se juntar, e fica meio. Pra mim, eu não gostei muito, sabe? Eu achei que quebra um pouco o ritmo do filme. Nisso, eu acho o primeiro melhor porque ele tem foco. O primeiro é um vilão, é uma historinha, você segue reto e tal. E se eles quiserem fazer várias coisas ao mesmo tempo, para poder deixar um pouco diferente, o que gera muitas cenas de ações legais e uma dinâmica de humor até interessante em alguns momentos, mas pra mim trava um pouco o filme. Vamos tentar elencar todos as tramas envolvidas. Primeiro, FBI, né? Segundo, a família dele, que é a filha junto com a esposa e o novo marido da ex-esposa, né? E o novo marido da ex-esposa. Dois, Sim, já são dois arcos. que de repente o novo marido tá todo amigão, querendo ser amigão dele, assim, tipo, e não desenvolve. Aí tá outra coisa que não desenvolve. Será que isso não veio do primeiro filme? Do final do primeiro filme, será? Provavelmente, mas assim, como eu falei, são tantas tramas que você tem aquela tramazinha que você não desenvolve ela. Aí você não, tipo, fica uma coisa meio solta esses personagens no filme. Terceira trama é a do Sonny Burch, que eu passei o filme todo tentando lembrar da onde eu lembrava daquele ator. Aí no final fui procurar no Google e ele é o xerife dos Oito Odiados, o que pega a carona com o Samuel Jackson ali logo no início do filme. Eu não lembrava nem a pau que ele era de lá, entendeu? Só depois procurando. Terceira trama, vamos lá, Sonny Burch. Aí a família do Hank Pym, né? Hank Pym e a própria Hope. Tem o quinto, que seria o Luiz e aquela equipe de segurança. 5 arcos. Aí o sexto seria o Bill Foster e a Fantasma. Sexto. Então aí você vê que é um filme que envolve, no mínimo, 6 núcleos diferentes de personagem que se interagem ali no filme, que fica uma loucura mesmo, né? No final. Mas vamos comparar que se fosse um arco só, tipo lá o resgate da Vespa original lá no universo quântico, era um filme para meia hora, né? Sim, eu acho que a questão foi essa. No início, a gente sentiu um pouco a lentidão desses 6 núcleos diferentes interagindo. No final, como a coisa foi ficando mais maluca, mais frenética, engraçada e perdendo totalmente o sentido de qualquer coisa, né? É o humor escrachado mesmo, né? Era o que eu tava falando com o João Leão aí no final de semana aí lá no estúdio. O Guardiões da Galáxia é um humor diferente desse aqui. Esse aqui é o que mais o Homem-Formiga e a Vespa é o que mais se aproxima do humor pastelão americano. Entendeu? Porque ele é muito humor físico e aquela questão dele crescer, diminuir e pastelão tal. E isso eu acho muito bom. Eu achei que ficou muito bom nesse filme. E eu morria de rir. Quanto mais sem noção a cena, mais eu ria. Então aquela questão dele pegar o caminhão e usar de patins,
se ajoelhar num caminhão e como se fosse um patins, um skate. Eu achei muito engraçado aquilo ali, bicho. A cena do bicho gigante. Aí depois aquela cena na escola com ele que ele nem ficou grande nem ficou pequeno, ele ficou no meio termo. Eu chorei, bicho. Eu chorei de rir nessas cenas. Não adianta. E ainda tem essa vantagem, né? No outro filme eles não encararam essa questão do aparelho dele dar problema, né? E nesse filme eles, como é uma roupa que estava ainda em desenvolvimento pelo Hank Pym, ela dava esses bugzinhos aí que tornava a coisa mais engraçada, né? Eu acho que o plot de ser um resgate da Vespa anterior, na Vespa original, ela poderia ser um baita filme de ação com coisas loucas no universo quântico, mas aí não seria o filme que eles queriam fazer, né? Que era um filme de comédia, um filme mais sobre as relações dos personagens e tal, né? Você ia para um outro caminho, mas seria um filme muito interessante, que eu até gostaria muito que fosse o terceiro filme fosse mais nessa pegada. O tempo tá no mudo aqui sem eu perceber. E a ideia deles de colocar uma antagonista e não uma vilã clássica, assim. Primeiro que ninguém morreu nesse filme. Deve ser, acho que, o primeiro filme da Marvel que não tem nenhuma morte, assim. Eu não tô contando com aquela galera que bateu o carro, os bandidos que bateram o carro e tal. Eu tô dizendo assim, nenhuma morte explícita mesmo, assim, a gente não tem. Não que eu lembre. O que é que vocês acharam dessa tentativa de fazer? Eu creio que seja o filme mais light e mais de boas da Marvel desde sempre. É esse aí. Homem-Formiga e a Vespa. Luiz, o que acontece? Eu percebo que é uma tendência que a Marvel está seguindo agora com esses tipos de antagonista. Eu percebi que eles começaram com Pantera Negra, com Killmonger, né? Deram já uma abordagem diferente pro vilão. E eu acho que nesse filme eles seguiram o mesmo caminho. Não sei se eles, pros próximos filmes, não sei, Capitã Marvel, não sei se eles vão seguir realmente com essa ideia de abordar de uma maneira diferente o vilão do filme, né? Sendo mais um antagonista e tudo mais. Mas o que eu percebi foi essa semelhança com Pantera Negra. Eu acho que assim, a Phasma, pra mim, é um personagem que eu gostei muito. O uniforme, os poderes, o uso dos poderes dela é muito bem feito. O que dá boa cena de ação dela com a Vespa e com o Homem-Formiga. O que eu acho legal, ao mesmo tempo acho ruim, é porque você enfraquece um pouco a questão de vilões quando você só faz vilões assim agora, né? Por exemplo, a Vespa, ela podia ser um vilão fodona para um filme. E aí, não é uma vilã, é uma pessoa que tem problemas, aí agora no próximo filme provavelmente ela vai ser um ajudante já, e vão ter que arranjar um outro vilão. Eu acho que o visual dela e os poderes e a personagem, a construção, poderia dar uma vilã muito boa. Mas eu gostei dela, assim, eu queria ter visto até um pouco mais da desenvolvimento da personagem em outros pontos, né? Mas eu curti, espero que ela volte no terceiro filme. Aí a gente volta pro que eu disse lá, logo no início, que realmente foi uma personagem mal desenvolvida. Essa história realmente dos antagonistas, você tem um enfraquecimento do vilão. E se você for notar, essa tendência não é só em filme da Marvel, não, tá? Nos filmes da Disney, de uma forma geral, você vê que os vilões não são mais aqueles vilões que são maus por natureza, certo? Eles sempre estão tentando explicar por que aquela pessoa é má, por que isso aconteceu. E, assim, ela às vezes não é tão má quanto acha-se que ela é. Então, esse tipo de coisa aí, eu acredito que vai ser uma tendência não só nos filmes Marvel, mas em todos. E só corrigindo, se você for notar, não foi só no Pantera Negra, não. O próprio Thanos, que é o vilãozão, ele não foi tão vilão assim. Tentaram justificar o porquê daquilo da coleção das joias do infinito para poder fazer aquilo, porque precisava encontrar o equilíbrio no universo, né? Não foi somente vou matar todo mundo para matar, não. Então isso é uma tendência que está crescendo em todos os filmes, tá? E o pai da Eva, né, a fantasma, é o Cabeça de Ovo, que morreu naquele acidente lá do projeto do Hank Pym que ele roubou, né? Aqueles acidentes bem
aqueles acidentes bem clássicos da Marvel, né? O cara tá criando negócio, manda a família correr, a menina não corre, volta, e dá uma explosão, morre todo mundo e a menina sobreviveu. Mas o que eu acho curioso é porque assim, a menina sobreviveu, mas o pai e a mãe não, né? Tipo, o que é que ela tem de É, especial? exatamente. E também tem aquela outra questão, né? O que é que a família tava fazendo ali? Sim, Pois é. só lembrei uma coisa aqui. Na verdade, o primeiro vilão desse jeito não foi Thanos, não foi a Eva, foi Loki. O de justificar, né? De justificar e depois, assim, é vilão, mas não é tão vilão assim, Sim, certo? entendi. O Ele é o primeiro, primeiro não tão vilão assim. É, ele porque se foi o você for primeiro pensar de bem, todos. assim, Nome de Ferro 2 já tinha, mas o Thor 1 já veio antes. É Já verdade. veio antes. O primeiro foi o Loki. E aquela primeira leva de vilões, assim, tipo Caveira Vermelha, justificativo nenhum, é porque é nazista, pronto, né? É porque é vilão, É, porque é né? vilão. Aí o do Homem de Ferro 1 também, quer roubar o dinheiro de Tony Stark É e vender vilão. os armamentos. Vilãozão, não tem justificativa É nenhuma. vilão porque é Dinheiro, vilão. vilão. É. Isso. Realmente, pensando E, por esse lado assim, uhum. Mas eles é foram aí que eu, melhorando, né? Aí você é, vai no Capitão América 2, que vai ser o Soldado Invernal. É vilão, mas oh meu Deus, ele não é vilão, porque sofreu lavagem cerebral. Ó, o bichinho, O Thor, né? Thor 2 é vilão porque é vilão também, que é os elfos negros lá. Isso, é O vilão Homem de porque é Ferro vilão. 2 já tem uma justificativa mais diferente, né? Que é o russo lá, o Whiplash, né? Que teve a carreira dele estragada pelo pai de Tony Stark, é um negócio assim. Não lembro direito, Aí ele mas... quer se vingar. É, exatamente. E por aí vai, né? A gente pode fazer um programa só pra analisar os vilões e antagonistas do Uhum. MCU, né? Mas assim, eu acho que é melhor essa questão de se aprofundar. Mas a Fantasma, né, a Eva, só não morreu porque justamente a Marvel já da fase 1 pra cá, eles têm eliminado quase todos os seus vilões e antagonistas. Todos eles sempre morrem no final do filme. Poucos são os que ficam pra uma continuação. E eu acho que eles botaram a mão na cabeça, né? E pensaram, poxa, por que a gente tá desperdiçando uma galera aqui se a gente pode guardar eles pra alguma coisa depois, né? E no final, na cena pós-créditos, eles estavam entrando no mundo quântico pra pegar alguma coisa lá, pra de alguma forma retornar, não retornar os poderes pra fantasma, mas assim, uma roupa que pudesse dar poderes a ela, pra ela atuar junto com eles. Foi o que eu entendi que eles estavam fazendo, né? Hum. pelo que eu tinha visto, era de que eles estavam tentando armazenar energia pra finalmente curar ela de vez, assim. Não sei se foi, era mais ou menos uma coisa assim, porque Eu acompanho o seu raciocínio. Eu acredito que eles estavam querendo energia, alguma coisa lá do universo quântico, que era para dar a cura definitiva a ela. que o que a Janet Van Dyne fez lá com seus novos poderes foi só dar uma amenizada. O que eu acho legal, assim, eu não nem acho ruim os vilões serem humanizados e não serem mortos no final e tal. O que eu acho ruim, por exemplo, é a falta de uma profundidade, né? Porque, assim, se você vai fazer isso, você desenvolve mais, né? Ou, por exemplo, o Killmonger, ele é desenvolvido, uma história melhor com ele. A Phasma não, ela simplesmente... os pais morreram, ela ficou com esse problema e, de repente, do nada, a SHIELD usou ela. E aí, de repente, do nada, o cara pegou ela pra cuidar dela e aí ela tá com esse problema e pronto. Assim, tipo, você não tem muito desenvolvimento da personagem em si. Quais foram as relações de amizade, de amores dela ao longo do tempo, como é que ela lida com essa coisa de ter participado da SHIELD e matado as pessoas, enfim, um desenvolvimento um pouquinho melhor. Agora, eu acho assim, que a ideia é que no terceiro filme ela volte não como vilã, né? Ela volte já pra eles tentarem pegar ela pra se tornar um do time, né? Porque o time do Homem-de-Formiga, por exemplo, é o que mais tem personagem agora, né? Tem mais heróis envolvidos, é quase um Vingadores próprio dele. É verdade. Não, com certeza. Tá parecendo uma série da CW. Tem vários ajudantezinhos. Tipo o Flash que todo mundo é corredor, né? E todo mundo sabe a identidade de todo mundo, e é isso aí. Bagunça. Não, assim, eu acho também, cara, que não teve profundidade e você não sentiu também aquele peso dramático de, por exemplo, o risco da morte. Não teve nesse filme. Não que tinha que ter. Eu não tô dizendo que tem que ter um peso dramático como Guerra Infinita. Longe disso. Mas todo filme de herói tem aquele momento, né, de que você se preocupa com o personagem, que você cria uma afinidade e tudo mais. Eu acho que esse filme é despreocupado nesse caso, sabe? Eu ali em nenhum momento senti algum risco de morte de nenhum dos personagens. Um filme light, sem peso, e foi indo do início até o final. Eu não senti nada.
parecido assim, com isso. Mas quiseram dar esse sentimento aí do risco com a história da mãe da Vespa, que se não fosse encontrada naquele momento, ela poderia ficar perdida para sempre no universo quântico. Aí fica muito rapidinho também isso. Esse que é o problema pra mim, sabe? Porque, por exemplo, tem uma questão do... São outros 500. Tem a questão de perder a mente lá, e o Hank Pym tem uma viagem lá, vê um sonho, aí de repente logo é resolvido. Não, e tipo, ele maluco de tirar o capacete lá dentro, né? Eu jamais faria com uma loucura dessa. Eu tentaria achar ela dentro da navezinha lá e pronto. Tirar o capacete, velho, que vacilo. Aqui pra nós, tá? Aqui, comentário totalmente alheio a tudo. A galera que criou aquele visual lá do universo quântico tava muito loucona, viu? É a mesma galera do Doutor Estranho, pelo jeito, né? É uma viagem de ácido sem volta. Porque são interligados, né? No final das contas, pelo que a Marvel colocou, o mundo místico do Doutor Estranho é ligado ao universo quântico. Aí você usaram a mesma lógica. A ciência não é magia, é tecnologia, né? Essa questão. E se vocês prestarem atenção, aquele portal... Isso não é magia, é tecnologia. Exatamente, feitiçaria. Aquele momento que o portal grandão tá aberto, ele solta umas faíscas, tipo o portal do Doutor Estranho também. Uhum. Lembrou. Atenção. Ele não fica rodando só faísca, mas tipo, é circular e fica soltando umas faíscas aqui e acolá, quando bate no chão, bate na parede. Então, a gente vê aí que eles tentaram realmente Temos um padrão mesmo. Um padrão, exatamente. Só que vem aquela questão, a da galera do Doutor Estranho teve umas ideias mais malucas do que agora, né? Eu pensei que eles iam aprofundar mais da loucura lá dentro do reino quântico, sabe? Ia ser maneiro, né, cara? Ele não chegou nem a lutar com os monstrinhos microscópicos lá, cara. Eu achei que ia ter uma coisa meio viagem insólita, assim. Pegar uns raiozinhos, atirar nos bichos, sair, sei lá, alguma coisa assim do tipo, mas nem isso. O que me preocupa é que, com o passar do tempo, você vai ficando sem criatividade com relação às cenas de luta, né? Então, assim, se nesse filme eu achei, apesar de bem coreografado, né, e os efeitos especiais estarem ótimos, o que vai vir mais pra frente, sabe? Porque, não sei. Eu não sei o que pode vir no terceiro filme. Eu não sei nem se há necessidade, eu fico me questionando sobre isso. No momento, eu não tenho uma vontade nenhuma de ver um terceiro filme do Homem-Formiga. Sabe? Sei lá. É porque eles não estão deixando ponta solta, né? Se você pensar, o Pantera Negra, a gente sabe que vai ter continuação, mas não tem ponta solta, né? O Homem-Aranha tem lá a ponta solta do Escorpião, tem o possível Sexteto Sinistro vindo por aí, né? Mas aqui o Homem-Formiga não tem ponta solta praticamente. E por aí por diante, eles estão realmente focando tudo pra Guerra Infinita, e o que vai vir depois a gente não tem a mínima ideia do que possa vir, né? Já confirmou o Doutor Estranho 2, mas tem ponta solta lá. Deixa eu levantar meu escudo aqui pra aguentar a pedrada agora. Pessoal, vocês notaram que essa fórmula de filme de super-herói está extremamente desgastada? Que aquela historinha de tem o bandidão, aí aparece o herói, que normalmente é um novato, que vai não sei o que, é o escolhido, é o iluminado, é sei lá o que. Aí vai e consegue vencer o bandidão que ninguém consegue, porque ninguém é o escolhido, é o iluminado, é o Messias. Esse formato tá cansado, minha gente. Lembre-se que a gente passou por ciclos no cinema. Passou por um ciclo que foi do Faroeste. O ciclo acabou, porque cansou. Depois foi da ficção científica espacial, cansou, também acabou. Aí depois teve os filminhos de terror, cansaram, acabaram. Tanto é que os filmes de terror que aparecem agora são diferentes do que tinha antigamente e é perdido, assim, tipo aqueles Jogos Mortais, que, meu Deus do céu, já não tem mais nem graça, é só sangue jogando na parede. E os filmes de super-herói estão cansando. A fórmula tá bem esgotadazinha. Então, precisa de muita criatividade, e a criatividade tem uma hora que acaba, tá?
Não é o tempo todo que você vai ter epifanias para poder fazer com que todo mundo ache bacana aquele negócio, não. Não, exatamente, eu concordo com você, é por isso que, mas aí é você querer entrar num assunto extremamente polêmico, por isso que você levantou o escudo, né, e eu vou pedir pra se esconder atrás do escudo, se você me deixar, deixa eu ficar atrás do escudo contigo, porque, cara, é uma coisa que a gente vai levar horas e horas discutindo, tá cansando, sabe, é uma Mas coisa sabe que... qual é o problema? Principalmente são, primeiro, os primeiros filmes, que é aquela questão do surgimento do herói, né? É muito mais fácil você apelar por um clichê do que fazer algo diferente. O Pantera Negra a gente gostou porque é uma cultura totalmente diferente que eles recriaram de uma forma muito fidedigna e diferente que todo mundo gostou. Entendeu? Mas se você for procurar minimamente, tem toda a questão da jornada do herói que é quase impossível de fugir. Só que aí agradou. Aí vai vir outros, a Capitã Marvel. E aí, o que é que vai acontecer? Como fugir do clichê? Né? Mas, Com a Luiz, boa vamos história, com bons admitir, personagens? vamos admitir que tem muito mérito do diretor, quando ele sabe fazer um Sim, filme que, apesar de com ser... certeza. O Pantera Negra é um dos filmes que foi muito bem dirigido, e o caminho que ele tomou foi esse sucesso todo, entendeu? Então vai depender também do diretor. Bonito de se ver. Pronto, Exato. me permitam o comentário, mas tipo, eu não sei vocês, mas Luiz é testemunha que eu detestei Guerra Civil, tá? Detestei mesmo, achei muito fraco, tal, muito vazio. E eu notei que a partir dali a curva começou a cair. Começou a cair de forma vertiginosa. Você tem alguma coisa fora por ali, tipo Guardiões da Galáxia, que repetiu a mesma coisa do primeiro, mas a curva começou a cair assim de forma vertiginosa. Aí você teve o Guerra Infinita, que é um pouco diferente, mas se você for ver, não é um grande filme, né? Como eu disse, é filme para você passar 2 horas se divertindo, sem pensar em nada, porque é um filme sem clímax, certo? Porque se você for ver ali, beleza, acabou metade do universo Marvel. Mas um clímax não é. É um filme de 2 partes, que eu achei até um pouco covarde por parte da Marvel de não ter feito Guerra Infinita, parte 1, parte 2. Eu acredito que deveriam ter feito isso. E aí você vem agora para um filme que é alívio cômico, que, se me permitirem até outra brincadeira, vocês que gostam de desenho japonês, é um OVA. Isso aí. Né? É um OVA e pronto. E parou por aí. Rapaz, eu não sei do que é que vai vir agora na próxima... Que não vai ser mais fase, né? Dizem aí a galera do Marvel Studios que a partir dessa segunda, da continuação de Guerra Infinita aí, eles não vão mais ter essa questão de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então, eu creio que vai ter alguma mudança no panorama geral e talvez eles nem adicionem mais, assim, não vai ter mais filme de super-herói novo. O que vier agora vai ser... É o que tem aí, entendeu? O que tem aí a gente vai agora... vamos lá, a Viúva Negra já existe? Vamos fazer um filme da Viúva Negra. Vamos fazer as continuações dos filmes dos heróis novos que a gente adicionou. Então, eu não sei o que é que vai vir do futuro desse do herói. Será, cara? Será? Eu acho que de novo mesmo, acho que só os que vier pela Fox, né? Porque eu acho que eles vão realmente ter que integrar. Eu acho que eles vão começar a colocar coisas dentro de filmes que já estão aí. Por exemplo, eles falaram que até Kamala Khan, aí lá na frente eles botam Kamala Khan como uma personagem na Capitã Marvel. Uma personagem coadjuvante para ela depois virar um filme. Aí você já tem a história dela dentro do filme de outros personagens, sabe? Eu acho que eles vão começar a fazer muito isso como uma revista em quadrinho, né? Tipo, surge numa revista com uma história de outro personagem e depois ganha a sua própria história, sabe? E aí, disso aí você meio que disfarça um pouco, meio que sai um pouco de filme de origem, porque realmente, eu concordo, o formato de filme de origem é muito desgastado. Eu até estava comentando um tempo desse aí no Twitter sobre isso, de que os filmes de heróis, nesse formato super-herói, para mim, por conta da Marvel, muito por conta da Marvel, acaba meio que deixando a criatividade para fazer outros tipos de coisas, como, por exemplo, o Push, o Jumper, o Poder Sem Limites, que eram
filmes que usavam superpoderes de outra forma, né? Tentavam criar uma outra dinâmica, né? E aí isso meio que enfraqueceu com a Marvel, com 5, 6 filmes por ano aí de super-herói. Eu acho que eles vão começar a fazer isso, tentar criar novas dinâmicas para tentar manter o interesse, porque, de fato, 10 anos já é um tempo considerável para um formato de filme cansar. Voltando pro Homem-Formiga, eu devo destacar que, eu não sei quem foi que disse, eu acho que foi o Felipe, que o Paul Rudd tá mais à vontade nesse filme, só que ele está destruindo, não só tá mais à vontade, como o bicho tá assim, ele tem o timing certo, ele tem o, que é a questão do punch time, né, que é a questão da comédia, ele imitando, incorporando, né, a Janet, ele agindo como uma mulher, é impressionante o que esse cabo faz. O cabo é muito bom, velho. Eu chorei de rir no filme com aquela cena que ele incorpora ela e começa a segurar a mão do Hank Pym e passar a mão na cara da Hope, dizendo minha filha, não sei o que. O cara é muito bom, velho. Muito bom. Cara, E você, assim, e você sabe diferenciar exatamente o momento que ele tá Paul Rudd, né? Que ele tá Scott Lang e quando ele tá a Janet. Assim, é até um pouco passional eu falar isso, mas eu acho que tanto ele, a personagem foi realmente para ele, assim como Downey Jr. foi para a personagem lá do Tony Stark, tá? Eu acredito nisso, que não existiam outros atores para esses dois papéis, certo? Os outros a gente pode até discutir, pode chegar a um entendimento e tal, mas eu acredito que o Scott Lang é para Paul Rudd, assim como Paul Rudd é para Scott Lang, como Tony Stark era para Downey Jr., como Downey Jr. é para Tony Stark. Porque eu acredito que eles não estão quase que interpretando, estão sendo eles mesmos naquelas cenas ali, naqueles papéis. Olha, eu acho que o Paul Rudd, ele, como falou, ele já tem essa vibe de comédia há muito tempo, né? Ele já fez alguns filmes, 6 seriados de televisão, então ele tá só aprimorando, né? E como entrou agora no segundo, já que é a terceira participação dele como personagem, né? Porque ele participou do Guerra Civil, então ele já meio que afinou realmente a atuação. E ele já consegue fazer. Ele tá de momentos sérios para momentos mais comédias muito rápido. Até também a própria sequência da empresa de segurança, né? Que ele começa a discutir com os caras sobre a mesa dele e não sei o que, e a mesa e pá, de repente ele pega, não, gente, vamos focar, e ele muda assim, para focar para o problema sério mesmo assim. Eu acho ele consegue dar essa dinâmica de sair e voltar muito boa. Eu tenho por mim que ele, como falou, encarna perfeitamente o personagem e eu acho até interessante porque o Scott Lang nos quadrinhos ele não é tão interessante assim, sabe? Ele é um personagem legal, tal, interessante, tem a filha, robô e tal, mas ele não tem essa dinâmica tão interessante quanto o Paul Rudd coloca no cinema. Sim, sim. E foi isso mesmo que eu tinha dito e que ele parece que nasceu realmente pro papel, sabe? Mais do que o Robert Downey Jr., na minha opinião. Você sabe? Na minha opinião, ele realmente foi um acerto certeiro da Marvel. Acho que a Marvel escolheu muito bem e ele é um cara da comédia e sabe improvisar, sabe? O cara sabe improvisar, sabe tem o timing certo. Então, acho que dele eu não tenho nada a reclamar. Janet e Hank Pym, o que é que vocês acharam aí da a introdução dela? Que pra mim ela já era uma personagem pronta desde o primeiro filme. Eles só enrolaram aí mais um tempinho aí. E a gente já viu aí que ela, tipo, do primeiro filme pra cá, ela tava treinando, né? Que é aquela questão que é a primeira cena do filme, que é o próprio Hank Pym contando pra ela a história da mãe dela e etc. Mostrando a roupa da Vespa, que foi a cena pós-crédito lá do primeiro filme, né? Então, tanto é que ela tava com cabelo curtinho, né? Que era o cabelo do primeiro filme. E ela levou esse tempo todo treinando. E pra mim, fantástico ali a Hope atuando. E eu gostei muito mesmo aí. Agora, e também tem a questão agora da Janet com os poderes aí que eu nunca, assim, eu não sou tão conhecedor de quadrinhos. Mas eu sou mais de assistir os desenhos da Marvel, né? E eu nunca vi a Janet ter uma questão de poder diferente. O que eu já vi
foi, tipo, o próprio Homem-Formiga, o Hank Pym, durante algum período virar o Jaqueta Amarela, né? A questão do gigante e tal. E que no primeiro filme Jaqueta Amarela foi colocado como um vilão. Então, eu não sei o que é que pode surgir aí dessa questão, como ela aprendeu aqueles poderes, o que é que ela vai desenrolar com aquilo ali, pra onde aquela trama vai, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu ali no mundo quântico. Mas eu achei a seguinte: existe também uma chance do problema do próximo filme vir de lá, viu? Do mundo quântico. O que pode ser, não sei. Pra mim, a Hope, ela teve um momento do filme que eu fiquei dizendo, pô, esse filme é dela, assim, não precisa nem aparecer mais Homem-Formiga, porque ela tá muito bem sozinha resolvendo as coisas, e a atriz, a Evangeline Lilly, tá muito bem no papel, ela consegue encarnar bem o personagem, e da Janet, o que eu sei, quando ela soltou aqueles negocinhos, a única coisa que eu sei do poder dela, porque a Janet, ela, até se eu não me engano, tem alguma época que falaram que poderia ser mutante, que ela soltava os ferrões da mão, né? Que é uma coisa que a Hope usa da roupa, né? A roupa que solta uns raiozinhos, um negocinho. Mas ela soltava uns ferrões que atordoavam as pessoas da mão, por isso que a Vespa e tal. Ali já é outra coisa, né? Ali, eu acho que realmente, ali, até ela falou, eu não sou a mesma mulher que eu era antes e tal. Eu acho que ali vai vir o passado dela no Reino Quântico, vai vir pro terceiro filme, né? Mostrar o que aconteceu com ela e como ela tem esses poderes e como isso vai influenciar na dinâmica deles lá e de algum problema que venha de lá. E eu espero, porque eu gostaria muito de ver uma aventura louca lá no Reino Quântico. Algo mais a comentar ou podemos ir para as considerações finais e notas? Tem a questão da Baba Yaga, né? Que é só uma piadinha ali que ele fez que é uma personagem da Marvel, não sabia que tinha uma Baba Yaga na Marvel, mas existe. Mas eu achei muito engraçado. Eu lembrei muito de John Wick, na verdade, né? Que é a referência mais recente da Chupa-Cabra ou algo que o valha, né? Baba Yaga seria Chupa-Cabra ou outro nome? Eu não lembro mais. Eu também não sei, mas me lembrou muito o Hellboy, que ela tem nas histórias do Hellboy. Pra quem lê os quadrinhos, pra quem conhece a mitologia do Hellboy, ela é uma personagem extremamente importante, ela é uma bruxa no mundo de Hellboy. Achei interessante aquela piadinha ali. E aqui eu tenho curiosidade de saber se eles vão fazer algum spin-off daquela galera ali da XCOM, né? E o que é que pode surgir dali. O nosso amigo Janúncio também tinha comentado essa semana que tinham diminuído acho que foi isso. Diminuído a participação do Luiz porque ele teve muito destaque no primeiro filme. Eu já acho o contrário. Eu acho que aumentaram a participação dele nesse filme. Também acho que foi até desnecessária essa participação toda dele nesse filme. A parte da perseguição mesmo, que só tá só ele, né? Tiraram os outros dois personagens, deixaram só ele, foi pra isso, né? Porque, tipo, pra dar mais espaço pra ele. Uhum. E eu achei estranho no início, porque, tipo, no início ele tava muito controlado, né? E muito normal. Quando ele tá ali na empresa e tal. Aí depois que dão o soro da verdade nele, aí que ele começa, né? A engata logo a quinta marcha ali. E fala bem rápido, e fala tudo, e solta tal. A partir dali ele tá frenético até o fim do filme, né? Eu acho que eles podiam ter reduzido a participação dele no início e focado mais da metade pra frente, que é quando ele tem realmente alguma importância pra trama, né? Porque no início realmente ele quase não faz piada, ali as piadas que ele faz são mais fraquinhas e tal, aí da metade pra frente que realmente e na perseguição também fica muito, eu achei massa. E aquele prédio, hein? Que é jogado pra lá e pra cá e dentro dele tá tudo certinho, né? Que eu nunca vi um negócio ser tão arremessado, jogado, e tome daqui, tome dali, e quando volta, acho que o Hank Pym construiu a estrutura interna dele bem fixa, né? Bem... Não, a estrutura do prédio é de titânio, tá? Porque ele encolhe, cresce, é jogado e não apresenta nenhum dano estrutural. Exatamente. E como eu já tinha dito, o que eu mais gostei no filme é a questão do exagero, né? O prédio crescer no meio da cidade, o prédio crescer ali no meio do pier, no meio da floresta, e assim vai. Curti muito.
Então acho que já podemos ir aí para nossas considerações finais e notas para Homem-Formiga e a Vespa, começando por João Leão, que faz tempo que não participa. Vamos lá. Como eu disse, é um filme divertido, é filme para você passar 2 horas e zerar, não pensar em nada, esquecer que tem conta para pagar, que tem problema, tem... Esquecer, passar 2 horinhas ali zerado e sabendo que quando acabar o filme você não vai sair com nenhuma reflexão, nenhum pensamento. É somente assistiu, divertiu, riu ou não riu e acabou-se, né? A nota, eu vou ser um pouquinho melhor, tá? Porque quando a gente assistiu o filme, quando a gente saiu do cinema, eu dei um 6, mas não vou dar um 6 não, vou dar um 7, vai passar por média, tá? Ok. Mas assim, é um filme, como eu disse, nada demais, tá? Como se fosse até um OVA do universo Marvel. Bora lá, Marcelo Soares. Olha, pra mim, ele é uma boa sessão da tarde, como falou, é divertido, tem as cenas de ações muito boas, eu gostei bastante das cenas de ação, porque eu achei inventivas, criativas dentro da lógica lá do Homem-Formiga. Como eu falei no podcast, a trama meio enrolada, meio rocambolesca, então não me agradou tanto assim, o primeiro filme me agrada mais, e eu acho que espero que venha um terceiro filme para ser mais viajoso no reino quântico e menos intrincado no mundo real. Minha nota, eu dei lá no meu Facebook, eu sempre boto as notas, eu dei lá a nota 8 e eu permaneço com a nota 8 porque eu acho que é um filme divertido, ok, que você não vai ficar pensando muito sobre ele, mas que dá para se divertir. Então, o que importa de um filme de cinema aí, que você pegar uma pipocona e um refrigerante e passar 2 horas assistindo. Felipe Greco. Eu concordo com meus amigos que o filme é um filme realmente de sessão da tarde. Você pode considerar que ele é um filme de sessão da tarde. Só que a diferença é que é o filme da sessão da tarde mais caro do mundo, porque na questão de ingresso, não nem na questão de produção, é porque o cinema hoje em dia tá caro, gente. Então, né? Sim. Então eu sei que ele não tem ambições, eu sei que é um filme que se propõe a ser realmente uma comédia pastelona, e eu fui nesse intuito mesmo, assim como eu fui no primeiro. E eu acho que eu ainda fico com o primeiro Homem-Formiga. Eu achei o primeiro bem melhor que o segundo. Em questão de desenvolvimento, também. Em questão de... Acho que é tudo equilibrado, sabe? As coisas estão mais equilibradas. E eu acho que nesse filme ficou um pouco confuso alguns núcleos e realmente teve muita participação esqueci agora o nome do ator, aquele ator de comédia, né? Aquele lá, qual é o nome dele mesmo? Que faz piada. Luiz? Não. Isso, Luiz. Esse mesmo. Acho que teve muito Luiz. O nome do ator é Michael Penha. Então, isso aí, Michael Penha. Tinha muito do Michael Penha nesse filme, sabe? Em alguns momentos, assim, ele aparecia do nada e fazia umas piadinhas aleatórias. Tem um diálogo dele com a Vespa no carro, eles estão na van, que eles ficam discutindo se ele... eu gostaria muito de usar um traje, que não sei o quê. Mesmo que não fosse me dar poderes, eu só queria usar um uniforme. Uma parada, fica uns 2 minutos assim, sabe? E não acrescenta nada, sabe? Deixa as piadas com o principal mesmo, com o protagonista, que o cara entende realmente disso. Mas... tô até acabando com o sonho do Luiz de ver um spin-off. Foi mal, cara. Eu sei que tu achou engraçado o grupo lá. Mas é aí que tá, eu acho que foi muito dele. No primeiro, eu não tive problema nenhum com ele, eu não reclamei dele, sabe? Eu acho que dosaram bem a parte dele, do humor. Mas voltando pro filme, então é isso. Eu achei que realmente eu fui sem pretensão, fui pra me divertir. E o filme me fez soltar poucas gargalhadas, sabe? Começou daquele jeito meio sonolento e eu acho que foi assim até o final, não teve um ápice. E eu acho que eu poderia dizer que pela primeira vez, né, um filme da Marvel tem uma cena pós-crédito que é melhor do que o filme inteiro, sabe? Na minha opinião, acho a cena pós-crédito que acrescenta bastante, né, pro enredo, pra história central, né, porque como parece que esse filme inteiro foi como se fosse um filler. Então, falando em questão de cânone, foi muito importante a cena pós-crédito. A primeira também, porque a segunda
é totalmente inútil. Na verdade, é o que representa o filme inteiro, é o segundo... É a segunda cena pós-crédito, sabe? Que é isso? Então, assim, realmente é difícil, sabe? Nesse quesito, mas eu não... Parece até que eu vou ser extremamente violento na minha nota, que eu vou sair cortando cabeça, mas não, eu vou dar um 7. Eu acho que foi a mesma nota do João, né, se eu não me engano. Eu vou acompanhar ele, eu já tava com essa ideia desde que eu saí do cinema, então eu vou dar uma nota 7. Mas, assim, eu acredito que as pessoas, assim, que moram... Eu não sei se o preço dos cinemas são tabelados hoje em dia, mas as pessoas que moram, assim, nas grandes metrópoles, né, brasileiras e tudo mais, que o cinema é absurdamente caro e tá na dúvida de se vai assistir o filme ou não, olha, sinceramente, eu acho que você poderia pular e esperar Capitã Marvel, porque, vamos lá, gente, você acabou de ver Guerra Infinita. Vamos supor que você não conseguiu ver Homem-Formiga e que você vá pra Capitão Marvel. Vai perder alguma coisa? Não, vamos ser sinceros. Não vai perder nada. Não vai perder. Só a curiosidade mesmo, de então saber o que é que o Homem-Formiga tava fazendo durante... Porque não estava na Guerra Infinita, né? Sim. Mas eu acho que é um filme inteiro, um filme de 2 horas que pode ser resumido em uma frase no próximo Vingadores. Uhum. No próximo Vingadores pode ter uma conversa dele com alguém, com o Tony Stark, com o Capitão América. Ah, aconteceu isso, pronto. 1 minutinho que resume 2 horas. Amor. É por aí. Mas enfim, eu dou nota 7. É isso aí. A minha nota vai ser 8, certo? Porque eu acho que realmente da metade pra frente ele é um pouquinho... Demora pra engrenar, tem muita explicação, às vezes muito demorada, principalmente por causa da fantasma. A gente não sabe, eu esperava que fosse ter alguma coisa com isso, mas a gente não sabe se quem mandava ela fazer as missões era alguém da Hydra que estava na SHIELD com ideais da Hydra, ou se era realmente a SHIELD que estava mandando ela fazer missões por vontade do governo, né? Ou vontade da SHIELD mesmo, sem a influência da Hydra. A gente não... Eu pensei que eles iam explicar isso, que ia ter alguma justificativa disso por parte de alguém. Não teve. Não, até essa coisa não ter justificativa relativa a ela, tipo, a roupa dela, sim, pra que aquela tractana toda na máscara, por exemplo? A roupa era só pra controlar ela de não entrar em fase. Então, tipo, você fica sem uma explicação de por que o visual daquele jeito, de por que ela usa aquela roupa daquele jeito. Tipo, eu sei, é besteira, né? Assim, é uma coisa meio de nerd de querer saber. Mas é porque são coisas interessantes, você fica sem ter um aporte sobre a personagem. E isso me faz falta. Ela explica tanto a história dela, mas essa questão do Bill Foster podia ter se aprofundado, né? Às vezes uma frase a mais poderia explicar melhor. O visual dela é muito foda, cara. Eu acho que o visual dela é melhor, acho que até do quadrinho, assim. Então, eu acho que seria uma coisa interessante você entender um pouco melhor. Mas eu acho que provavelmente em algum momento eles vão fazer quadrinho, aí no quadrinho vão utilizar o quadrinho pra explicar essas coisas que não explicam no filme. Mas eu gostei muito do filme. Eu acho que eu nunca recomendo, assim, o que o Felipe falou aí beleza que é caro, etc. Mas assim, eu nunca recomendo a pessoa não ver algo. Eu sempre recomendo a pessoa ver para até tirar suas próprias conclusões. Mas assim, se quiser esperar aparecer aí na locadora do Paulo Coelho e alguns cantos um pouco não oficiais, se quiser esperar, beleza, espere. Realmente não faz falta nenhuma você ver no cinema agora. É divertido, entendeu? Mas assim, se você não quiser... Também não tem muito spoiler, né? O filme não é... Por ser um filme um pouco focado no humor, você já sabe desde o início que eles vão conseguir resgatar a Janet e que não vai ter nenhum problema, né? Assim, que vai afetar muito eles de lá pra cá, né? Que tudo vai dar certo justamente por esse clima do filme. Mas a minha nota é 8, como eu já disse, né? Então as notas da gente ficou 7, 8, 7 e 8. O total deu 30, né? E a média ficou 7,5 pro filme. Tá bom. Tá bom, poderia ser uma média 8 e tal, assim, mais pra cima, mas uma média 7,5 tá bom pra um filme. E ficamos aí na expectativa para a Capitã Marvel, né? Que vai ser ano que vem, antes de Guerra Infinita Parte 2, que não sabemos ainda qual vai ser o nome, né? Diz aí o Kevin Feige que o nome vai chocar a galera. Então vamos ficar esperando aí qual vai ser esse título que vai chocar tanto a gente, né?
Gostaria de agradecer aí primeiramente ao Marcelo Soares, diretamente do podcast Whatever, pela sua presença aqui. Marcelo, que lançou um livro recentemente. Pois é, eu lancei um livro pela editora Penalux, tem lá no site da editora penalux.com.br, que é o maior espetáculo da Terra, o nome do livro. Uma história que fala sobre mágicos, sobre circo, sobre família. É quase que o Homem-Formiga, né? Porque o Homem-Formiga tem magia também, a gente nem falou sobre isso, né? Mas ele faz jogo de carta de mágica. E é um livro que fala sobre isso também. E eu agradeço a participação sempre. A gente tem lá no podcast Whatever, que está meio atrasado de podcasts essas últimas semanas, mas pretendemos retomar o mais breve possível, que é o Whatever, com um A só no final.com. Você entra lá e vai ter o link provavelmente aqui em algum canto, né, no podcast Nerd Debate. Mas você entra lá e ouve nossos podcasts e deixa seus comentários. E muito obrigado. Obrigado também, Felipe Greco, pelo seu retorno aí, mais um episódio do Nerd Debate. Eu que agradeço. Boa noite aí, para quem estiver ouvindo à noite. E é isso aí, valeu. E obrigado também, João Leão, pelo seu retorno triunfal ao Nerd Debate. Eu que agradeço o convite e até a próxima, né? E quem assistir, por favor, comente aí se gostou, se não gostou, se acha que a gente falou muita bobagem. E eu tô com o escudo levantado ainda, tá? João Leão, que foi assistir com a gente na pré-estreia, algo que ele não fazia desde Era de Ultron em 2015. Não, Era de Ultron não assisti na pré-estreia, não. Foi não? Qual foi? Guerra Civil? Foi não. Errou! Acho que Guerra Civil que eu assisti na pré-estreia com vocês. Ah, foi Guerra Civil, beleza. 2016 então. Desde 2016 que ele não ia pra estreia, foi aí assistir de Homem-Formiga. A sala estava muito vazia, né? Não, tinha saído do escritório, diga-se de passagem. Tinha, passou o dia e não tinha nem almoçado direito, foi direto pra lá, à noite, jantou por lá. E tava todo empacotado de terno aí. Todo fantasiado de advogado. De advogado da Débora. E tem essa questão, como foi a sessão de vocês aí, rapidinho aí, antes de acabar, porque na nossa, foi na Macro XE que a gente assistiu. Se pegasse todo mundo que tava lá embaixo, da metade pra frente da sala, e colocasse na parte de cima, ainda não enchia a parte de cima. Não. Vocês pegaram sessão cheia, como é que foi aí? A minha sessão foi a sessão do Paul Torrent, né? Então foi uma sessão em casa mesmo. Ué, já tem eu gosto da sinceridade. Já tem, né? Já tem? Eu não sabia. Já tem versão dublada aí, filmada aí em qualidades não tão boas, mas que dá pra assistir. Na verdade, como eu te falei, né, eu nem tinha dito que eu nem podia nem participar porque eu nem assisti, porque ingresso caro e tal, eu não sei nem ia ter condição de ir. Mas aí eu vi que surgiu essa versãozinha aí, e aí eu assisti hoje de tarde e foi uma sessão tranquila. Não teve barulho, não teve conversa. Luiz Antônio Lobui, se eu não me engano, faz a voz do Bill Foster nesse filme aí. Bacana. Mano. Olha, a minha sessão tava nem tão cheia, nem tão vazia. Tá mais ou menos. Eu peguei aqui rapidamente quanto tá, né, de faturamento do filme. O filme foi orçado mais ou menos em 160 milhões de dólares. Como o Felipe Greco disse aí, o filme da Sessão da Tarde mais caro da história, né? E nos Estados Unidos já tá em 76 milhões, no exterior 85. O filme já se pagou. Aí. Já tá passando na China? Não, ainda não. Acho que não. Quando chega na China é que a galera ganha dinheiro. O filme aí aqui tá dizendo que a data de estreia dele foi dia 6 de julho, né? Em 2, 3 dias aí ele já se pagou. Então a tendência aí é pelo menos passar dos 500 milhões, né? Principalmente quando chegar na nossa querida e amada República da China. Porque filme selo Marvel, né? Selo Marvel, independente de qualquer coisa, tem que ser muito ruim pra não conseguir se pagar e ter um lucro aí. Pois é, no mínimo, né? No mínimo dobrar aí. Passar dos 500 milhões já tá bom. Então obrigado a todo mundo aí que assistiu, que ouviu até o final, né, debate. Obrigado a todo mundo. Mande seus e-mails com qualquer questionamento, qualquer comentário para nerdebate@gmail.com.
E obrigado a vocês que vieram gravar aqui, foram assistir o filme, fizeram esse esforço. E até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu! Falou. Até mais.